Paz em Jesus, continuando as nossas reflexões, hoje nós estamos lendo o capítulo 18 do livro do Êxodo. Visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. E soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez escapar a espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Araão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo que todo o trabalho a que ele dava pelo povo, disse-lhe: que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que respondeu Moisés: o povo tem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escute-me, vou dar-te um conselho e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás as questões diante de Deus. Ensinar-lhe-ás as suas ordens e suas leis e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás no meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e toda esta gente voltará em paz para suas habitações.
Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos os litígios menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Essa passagem que nós lemos é uma passagem importante. Aqui nós constatamos, né, que Moisés aqui conta um pouco da vida de Moisés, do seu filho Gerson e de seu filho Eliezer. Mostra que também que Moisés, ele contou ao sogro, né, o que tinha acontecido, porque né, naquela época as coisas, os fatos, eles eram demorados, né? Porque naquela época as pessoas viviam muito tempo. E a gente lendo assim pensa que foi de um dia para o outro, que foi, né, muito fácil, não. Foi muito demorado. De um acontecimento a outro, há muita demora, porque as pessoas naquela época elas tinham vida mais longa, né? Então, nós vemos aqui que quando Jetro encontrou com Moisés, ele deu, né, contou narrou o que ia acontecer, e o Jetro, na sua experiência de um bom sacerdote, porque era um sacerdote, né, escolhido por Deus, ele, na presença dos anciãos, fez o banquete, e os anciãos, conhecedores da sabedoria, né, e do sacerdócio reto de Jetro, quiseram se banquetear na presença dele, né? Vemos aqui também o Espírito, né, o dom do Espírito Santo. Jetro, ele foi um enviado, porque Deus, ele tem um propósito, né? Na dificuldade, toda ação, toda missão que os escolhidos por Deus tinham era uma missão importante. Essa missão de Jetro foi um conselho. Jetro, ele era agraciado com o dom de conselho e Deus o usou para aconselhar a Moisés a ter sabedoria para lidar com o povo, para ele escolher. Daqui nós podemos já vislumbrar o Evangelho de Jesus, né? Os soldados de milícias, o centurião. Nós vemos aqui detalhes, né? Resquícios, vestígios, despontares do Evangelho através dessas ações do sogro Jetro. Por isso que Jesus, ele tinha um certo apreço, um certo respeito pelos sacerdotes, porque foi um sacerdote, Jetro, que aconselhou Moisés, né, a dividir, fazer divisões, porque o povo era muito numeroso e ele não tinha como guiar o povo. Então, Jetro deu esse conselho para se criar pessoas experientes para aconselhar, né? E vemos aqui também, né? Aqui já temos o despontar da aliança, né? Aqui Jetro já foi preparando para a aliança do Sinai, que nós veremos depois no capítulo 19. Leremos e vamos estudar, né? Refletir sobre esse capítulo. Moisés, apesar de desobediente, a idade foi amadurecendo ele, e ele foi, né, com a vida, com o viver dele, e as decepções, as lutas, ele acatou esse conselho, né? E colocou pessoas sábias à frente do povo, e eles os mais difíceis, né, ele que resolvia, né? Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos os litígios menores. Então, a maior responsabilidade continuou sendo com Moisés, né? Porque Moisés, ele resolvia tudo. Então, ele foi separado para as questões mais difíceis, porque ele foi ficando, depois de muito sofrimento, mais experiente e sábio para resolver alguma coisa, apesar de ter
sempre sido até a morte uma pessoa teimosa. Espero ter ajudado. Paz em Jesus. Até mais.